Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. O esperado apoio de Marina Silva e da família de Eduardo Campos a Aécio Neves animou o PSDB e gera uma expectativa sobre imigração de votos. O nosso convidado é o ex-presidente nacional do PSDB, o deputado federal José Aníbal, que agora é suplente de José Serra, senador eleito nessas eleições 2014. Muito obrigada, deputado, por estar conosco. Bom, deputado, o senhor tem uma trajetória política densa, né? Deputado federal na 5ª legislatura. Uma ocasião o senhor foi candidato ao Senado aqui em São Paulo, não foi eleito, mas teve mais de 5 milhões de votos, que é uma votação muito expressiva. E agora o senhor é suplente de José Serra. Eu quero saber se é frustrante ser suplente depois de uma carreira dessa. Maria Lídia, o sentido dessa iniciativa de ser suplente é o sentido da composição plena do PSDB. O PSDB há muito tempo não tinha a unidade que mostrou nessas eleições. Todo mundo na mesma direção, todo mundo imbuído dessa vontade de mudança que é majoritária na sociedade brasileira. Fazer o melhor para atender essa necessidade de mudança, para que o Brasil realmente possa mudar esse rumo que estamos vivendo hoje. Então, foi esse o sentido do entendimento, da composição, não é? E eu vou colaborar, na medida do possível, com o Serra no desempenho do mandato dele como senador. Bom, o senhor fala do desempenho do mandato dele como senador, mas o senhor também aceitou, né, deixar de ser candidato mais uma vez a deputado, a outra possibilidade, por entender que Serra poderá deixar o Senado para um cargo de confiança importante ou para as eleições já de 2016? Olha, pouca gente pode acreditar no que eu vou dizer, mas eu não pensei em nada disso. Eu pensei em mudar o rumo do Brasil, em eleger o Aécio presidente do Brasil. O Aécio está preparado para ser presidente do Brasil, para mudar o país, fazer voltar a crescer, recuperar um pouco mais de ética na política brasileira, combate à corrupção. É uma vergonha o que está acontecendo no Brasil hoje. Nós precisamos mudar. E esse desejo de mudança chega do PT, é um desejo que o Aécio interpreta hoje muito bem. Teve esses apoios todos a semana passada, ele tem o apoio de 3 candidatos a presidente da República, o pastor Everardo, o Eduardo Jorge e agora teve da Marina. E tem o apoio da família do Eduardo Campos, que é uma atitude generosa. Bom, sobre os importante. apoios. Primeiro de Marina. Marina demorou muito para dar esse apoio. Finalmente, ontem, ela anunciou, né, uma fala interessante, longa e mostrando muita confiança. E a razão pela qual ela estava apoiando a Aécio Neves foi porque ele aceitou aí alguns pontos, né, que para ela eram tidos como imprescindíveis. Mas a demora da decisão de Marina tirou a força do apoio dela, como Dilma Rousseff está dizendo? Olha, a Dilma Rousseff já está dizendo as coisas de forma meio destrambelada, né? Ela é uma pessoa, como disse o Aécio, um pouco à beira de um ataque de nervos, né? O que o Aécio ressaltou no apoio da Marina? Todo o significado, ela procurou conversar, colocar algumas preocupações, algumas coisas o Aécio já recolheu, já disse que compartilha com ela dessas preocupações e desses desafios, não é? Foi um processo que não houve nenhuma conversa paralela, foi uma conversa aberta em torno a propósitos para o Brasil. O Brasil não aguenta mais essa coisa de paralela, de acordos que são aparentemente de governabilidade, são de negociação, de tomar lá da cá. Mas a política não é a arte da negociação, do acordo e do entendimento? É a arte da negociação, do entendimento em torno a propósitos. Não pode ser para assaltar a Petrobras, para destruir a Eletrobras, para prejudicar fortemente o BNDES. 3 instituições, como lembrou hoje o Recupero, ex-ministro, 3 instituições que foram criadas pelo Getúlio, como afirmação nacional do Brasil. As 3 estão
batidas por esse governo. Mas, deputado, a questão do apoio da Marina Silva, que a presidente Dilma, aí não é uma questão de estar ou não estar, como o senhor falou, nervosa com a campanha ou É desespero. tal. Mas não, nós estamos falando também de números que já foram apresentados da migração dos votos. Eles estão num empate técnico, segundo as primeiras pesquisas que foram divulgadas. Nesse sentido, aí entra a minha indagação. Ela estava com mais de 10 pontos. Os votos, o eleitor não ficou esperando decisão da Marina Silva. Isso. Já houve uma migração de voto dela também, tanto para Dilma como para Aécio, mais para Aécio do que para Dilma. Então, quando Dilma disse que já houve essa migração de votos, é um dado objetivo. Pode mudar alguma coisa ainda? Claro. Muitos votos ainda estavam indecisos. A grande parte dos votos da Marina já tinha migrado para o Aécio, mais da metade, digamos assim, sem dúvida. Mas agora, com esse posicionamento da Marina, o posicionamento da família do Eduardo Campos, nós tivemos uma votação muito pouco expressiva no Pernambuco. Abre a porta agora com a família apoiando Aécio, no Nordeste? E com o posicionamento da Marina, né? Tudo está se movimentando na direção de que esse voto da mudança, que mais de 70%, 80% dos brasileiros querem, é um voto que vai se dirigir para o Aécio. O Aécio está conseguindo trabalhar bem com esse voto, com aquilo que ele vem apresentando. Mas o Aécio ficou refém de Marina Silva, atendendo às exigências dela para obter o apoio? Não, ele não corre esse risco? Não, e a própria Marina entendeu que o Aécio tem um programa que não é exatamente o programa dela, mas que tem aspectos do programa dele que foi possível confluir melhor, convergir mais com aquilo que ela está propondo. Agora, o Aécio esse é o candidato da mudança. E a grande maioria da sociedade brasileira quer mudar. Não aguenta, chega. Eu queria ressaltar um ponto desse processo de conversa com os outros partidos que eu acompanhei. Foi um processo transparente, claro, não tem acordo nenhum. Aí diz, olha, tem mais isso, tem mais aquilo, tem nada. Tem um propósito negociação comum. De ministério. Não, imagina, tem um propósito comum. Fazer uma mudança forte. O Brasil precisa voltar a crescer. Crescer 0,3 é um vexame num país que precisa gerar emprego, renda, qualificar recurso humano e fazer mais daquilo que faz com que a sociedade se orgulhe do seu país. Agora, tem uma outra questão. O senhor mesmo mencionou a questão das denúncias, a questão da corrupção. E eu li hoje uma entrevista do governador da Bahia, Jacques Wagner, em que ele diz que Aécio Neves erra em focar agora no segundo turno a campanha dele na questão da corrupção, porque o eleitor, na verdade, tem outras demandas. Para o eleitor, o eleitor não está nem aí para a ética na política, ele quer, na verdade, a perspectiva de um país que cresça, garantia de emprego, de vida melhor. Foi isso que deu toda a força à campanha do Aécio. O Aécio, desde o início... Mas se ele fica focando nesse assunto de corrupção, ele não sai dessa perspectiva de futuro melhor? Quem está dizendo isso é o Jacques Wagner. Sim, a minha pergunta para o senhor. Porque, no fundo, o que eles querem é fazer com que isso seja um lugar comum, né? A corrupção, não, isso não tem problema, tudo é assim. Não é nada assim. É assim como eles fazem. Não é assim como o Aécio vai fazer, como o Aécio fez, como faz o Geraldo Alckmin. Por isso que Geraldo Alckmin foi reeleito outra vez governador de São Paulo. Então, essa questão de corrupção, isso é um problema deles. Eles andam apavorados, em pânico com isso. O Aécio continua dizendo, eu quero fazer o país voltar a crescer, eu vou fazer um programa que estimule todos os alunos a completar o ensino fundamental. Nós vamos fazer um procedimento na área da saúde inovador para que a pessoa tenha a receita e o exame no mesmo local. Não é? Nós vamos fazer um programa diferenciado para o Nordeste, que não seja essa garganta desse atual governo, fazer com que o Nordeste tenha mais logística, infraestrutura e cresça mais. Ele mostra, inclusive, que na região mais próxima do Nordeste, em Minas, ele investiu 3 vezes mais ao longo do governo dele do que nas outras regiões do estado. Mas ele tem um problema que em Minas ele teve menos votos do que Dilma. Escuta. Ele tendo feito, como o senhor acaba de dizer, isso foi um episódio, dizendo que fez tanto. Isso foi um episódio, Maria. Isso é verdade, claro. Perdemos a eleição lá, mas eu tenho certeza que os mineiros agora vão reconhecer no Aécio o líder que pode conduzir o Brasil, o próximo presidente. Eu agradeço muito sua entrevista. Obrigado. Uma boa noite, deputado. Obrigado. Gabriel.